Oi, gente, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana aí? Tomara que sim, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Antes da gente começar nossa aula, vamos orar? Fecha seu olho aí, você já sabe como funciona esse momento aí, não esquece. E vamos falar com Deus, tá? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pela semana que o Senhor nos dá, nos abençoe, nos guarde. Ajuda-nos a aprender um pouco mais nessa aula, para que a gente possa prestar atenção. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então com uma brincadeira? Topa fazer aí uma brincadeira? Mas ó, tem que estar esperto aí, tem que fica de pé aí, rapidinho, vai. De pé, isso, de pé. O mestre mandou. Já brincou de mestre mandou? Então eu vou dar algumas ordens aí, vamos ver se você faz aí. Pede para sua mãe e para seu pai fazer também. Tá bom? Vamos lá. Então assim, primeira coisa. O mestre mandou coçar a cabeça. Isso, o mestre mandou. Agora presta atenção, segunda, hein? O mestre mandou pular num pé só. Eita, que desastre! Isso, muito bem. Agora uma difícil, hein? Presta atenção. O mestre mandou imitar uma tartaruga. Devagar, vai no chão, isso, fica no chão. Uma tartaruguinha, ótimo. Mais uma, tá bom? Vai, fica de pé, relaxa, tá preparado? O mestre mandou imitar um furacão. Vai lá, rapidinho, isso. Ai, tá com preguiça, que coisa, gostei de ver, teve uns aí que fizeram bem legal, né? E aí, foi difícil obedecer? Aposto que não, né? Aposto que foi bem fácil você obedecer aí o mestre mandou. Agora, e se eu pedisse uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado? Vamos ver se você faria isso? Uma coisa diferente? Imagina assim, eu começo com os meninos ali, eu falo, meninos, o mestre mandou vocês usarem saia. Ixi, que estranho. Ninguém vai pôr uma saia? Não é para pôr mesmo, né? Meninas, presta atenção. É para vocês, hein? O mestre mandou raspar a cabeça. Careca. Vai, pega lá a tesoura. Melhor não, né? Melhor não. A nossa aula, ela vai falar exatamente disso. De uma pessoa que recebeu uma ordem de Deus, uma ordem que era diferente dos costumes daquela época, do que eles sempre faziam. E vamos ver se essa pessoa ela conseguiu obedecer essa ordem aí. Vamos prestar atenção? Então vamos lá, hein? A nossa lição é a lição de número 7. Ela fala de Pedro e um outro homem chamado Cornélio. E tá lá em Atos 10 essa história onde ela se passa. Pedro e Cornélio, em Atos 10. A Bíblia fala que Cornélio, ele era um centurião. Você lembra o que é centurião? É aquele homem que é responsável por 100 soldados. Ele então pertencia a um grupo de homens que lideravam soldados e ele era um desses centuriões, né? E ele morava numa cidade chamada Cesareia, mas ele não era judeu. Ele era um homem que temia Deus, ele fazia as orações, ele dava esmola, mas ele não era judeu. E um dia, Cornélio, era mais ou menos 3 horas da tarde, aí Cornélio recebeu uma visita. Sabe quem foi visitar Cornélio? Um anjo. O que você ia fazer se um anjo aparecesse, hein? Ia assustar o olho esbugalhado ali? Cornélio não. A Bíblia fala que o Cornélio, ele teve muita paz. Ele ficou muito calmo. E quando ele viu o anjo, ele sabia que aquele anjo tinha sido enviado por Deus. Então ele falou para o anjo, o que você deseja? O que eu posso fazer? E aí o anjo respondeu para ele, Cornélio, Deus ouviu as suas orações. Deus viu o bem que você está fazendo. E Deus está pedindo para você enviar alguns homens para a cidade de Jope e trazerem Pedro aqui para sua casa. Na hora, o que você acha que o Cornélio fez?
Ele obedeceu. Ele chamou um soldado e chamou mais 2 homens que trabalhavam com ele e falou para eles: vocês vão lá para a cidade de Jope, vocês vão para a casa de Simão e lá vocês vão encontrar o Pedro. Traz ele aqui, o anjo do Senhor mandou ele vir. Bom, enquanto as pessoas estavam lá arrumando as coisas, esse soldado e esses ajudantes estavam lá, Pedro, que estava lá em Jope, já era meio-dia, na verdade, meio-dia, estava aquela fominha, a comida não estava pronta ainda, e o Pedro, ele fez o quê? Ele foi orar. Ele tinha o costume de ir para a sacada orar, o terraço, na verdade, a gente chama aqui de sacada. Então ele estava lá, esperando o almoço ficar pronto e orando a Deus, quando de repente ele teve uma visão. Olha que loucura! Ele viu descer do céu um lençol e nesse lençol tinha uns bichos soltos. Então cada ponta do lençol ali ia descendo, descendo, descendo e tinha alguns bichos, mas não eram quaisquer bichos, não. Eram uns bichos que eles chamavam de bichos imundos, porque lá em Levíticos, capítulo 11, vai falar de alguns animais que são considerados impuros, que as pessoas não deveriam comer. E estava lá nesses animais, tinha camelo, tinha jacaré, tinha coelho, tinha gavião, tinha porco e estava descendo. E uma voz veio e falou assim para Pedro: mata e come. Imaginou a cara de Pedro? Cara de nojo? Ai, esses animais. Aí Pedro respondeu. Ele falou assim, lá no versículo 14. Falou assim: de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Ele sabia que aquela voz era de Deus e ele não comeu. Aí essa voz do céu falou assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Mata e come. Pedro não obedeceu. E pela 3ª vez, essa voz do céu falou: mata e come. E Pedro de novo não obedeceu. E aí esse lençol foi subindo, foi levado novamente aos céus com os bichinhos e Pedro ficou pensando, tentando entender o que será que aquela visão, qual é o significado que tinha aquilo, né? Aí, enquanto ele estava pensando, bateram na porta. Eram 3 homens que estavam procurando Pedro. E Pedro estava lá na sacada, você lembra disso? Lá no terraço, né? O Espírito Santo chegou para Pedro e falou assim: olha, tem uns homens aí e eu quero que você acompanhe eles. É da minha vontade que você os acompanhe. E aí levaram esses homens, lembra que tinha um soldado e 2 amigos, levaram até Pedro e eles falaram: nosso comandante, ele pediu para você acompanhar a gente e ir lá para Cesareia. E Pedro falou assim: vamos passar a noite aqui ainda, tá ficando tarde, amanhã a gente vai. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, eles foram lá para Cesareia. Pedro levou alguns amigos dele, que estavam também nessa casa aí. Foi os soldados, os 2 amigos, fizeram essa viagem longa aí, olha só no mapa aí, tá vendo? É uma viagem um pouquinho longe, né? Eles foram e quando Pedro, que ficou pensando ainda sobre o que era aquele significado, né? Ele foi chegando em Cesareia, que ele viu a casa do Cornélio. O Cornélio estava tão entusiasmado, ele estava tão ansioso para Pedro chegar, que ele já tinha convidado a família toda dele, os amigos, ele estava todo mundo esperando Pedro. E quando Pedro chegou, Pedro entrou, o Cornélio, ele se ajoelhou, ele começou a adorar Pedro. E Pedro pegou Cornélio pela mão, levantou e falou assim: olha, não se prostra para mim não, nós somos homens iguais, eu sou igual a você. E aí o Cornélio explicou que ele teve a visão de um anjo, que pediu para trazê-lo e que ele tinha alguma coisa para falar importante, que ele sabia que quem mandou aquele anjo, quem falou aquelas coisas, era Deus. E quando Pedro entrou naquela sala e viu todos os parentes, todos os amigos de Cornélio,
ele entendeu a visão que ele teve. Ele falou para ele, está lá no versículo 28, que na lei está escrito que os judeus, eles não podem ter amizade com pessoas que não sejam judeus. Só podia ter amizade com quem fosse judeus. E que Deus estava mostrando para ele que isso era errado, que ele ia ter que mudar o modo dele de agir. Todas as pessoas foram feitas por Deus. Ele entendeu que o amor de Deus é para todas as pessoas e não só para um grupo fechado de pessoas. E aí o Cornélio falou da visão e Pedro começou a falar com Cornélio. Eu vou ler para vocês o capítulo 10 de Atos, o versículo 34 e 35, que é um versículo que você vai aprender muito aí na sua jornada cristã. E é uma verdade que a gente tem que usar aí no nosso dia a dia. Está escrito assim, ó, no 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que me teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não faz diferença entre as pessoas, entre as culturas, entre as raças, entre os tamanhos, as formas ou as cores. Todo aquele que aceitar Jesus no seu coração, pedir perdão, tem a sua vida transformada e é amado do nosso Pai. E Pedro aproveitou aquela oportunidade e falou da salvação, falou sobre pecado, falou sobre perdão de pecado. E aquelas pessoas creram em Jesus, e era muita gente que estava naquela casa. E Pedro sentiu que devia batizá-los, e eles foram batizados. Pedro e os amigos dele lá batizaram. E Cornélio ainda pediu para Pedro ficar mais uns dias ensinando mais essas verdades, e foi o que Pedro fez. Ele ficou mais um dia. E agora, talvez você não saiba disso, mas essa foi a primeira vez que os apóstolos, eles começaram a falar de Cristo para as pessoas que não eram judeus, através dessa visão, através desse ensinamento que Deus deu, que Deus ama todas as pessoas e que todas elas merecem ouvir a palavra de Deus. Aí está se cumprindo o que a gente aprendeu logo naquela primeira aula, quando eu falei para vocês de Atos, que Lucas escrevia Atos. Você lembra daquela primeira aula? Faz tempo já, né? A gente aprendeu um versículo, Atos 1:8, que é o evangelho se espalhando por todo o mundo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E é isso que estava acontecendo com a igreja. Ela estava se espalhando por todos os lados. É tão bom saber, na verdade, que Deus ama todas as pessoas e que a salvação não é só para um grupo fechado de pessoas. É para mim, é para você, é para quem mora longe, mora perto, quem é alto, quem é baixo, gordo, magro, quem tem cabelo liso, cabelo enrolado. A salvação é oferecida para todas as pessoas. Mas você sabia que existem lugares que ainda nunca ouviram falar de Jesus? Você sabia disso? E a gente tem uma missão muito importante. Se Deus não faz diferença entre as pessoas, se Ele falou para a gente ser testemunha dEle em todos os lugares, de quem será a responsabilidade de falar de Jesus para essas pessoas? É minha, também é sua. A salvação em Jesus Cristo só chega para as pessoas se a gente proclamar. E como a gente vai poder falar isso para as pessoas? Eu vou te dar algumas dicas aí, tá? A gente pode falar de Jesus para as pessoas assim, pela internet, que nem eu tô fazendo agora. Compartilhar esse vídeo aí com outros amigos, com parentes, primos seus. Isso é você falar de Jesus para as pessoas. Você pode orar por essas pessoas. Você pode orar pelos missionários que deixam os seus países e vão para outros países com essa missão de testemunhar de Cristo. Essas formas que você tem, falar, orar, compartilhar e outras que você vai testemunhar aí, é uma forma de amor que Deus coloca no coração da gente, para a gente compartilhar a salvação, a alegria da salvação, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Tem até uma música que a gente canta, você deve lembrar, que fala assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Está falando, está um versículo da Bíblia, está falando que de tantas culturas, línguas e nações, todo mundo no grande dia vai adorar só a Deus.
E esse daqui é o quadro que a gente tem preenchido todas as aulas, né? Agora tá muito fácil você saber que imagem que tá formando aqui, né? Então a gente já viu que para começar uma igreja existem algumas palavras, algumas atitudes que a gente tem que ter. E a de hoje é que a gente precisa falar da salvação, que é para todas as pessoas, não só para alguns. E esse aqui, ó, a nossa aula 7, vai exatamente aqui. Quem já souber que figura é essa que está formando, escreve para mim, manda um áudio, manda aí na aula para a gente saber se você já sacou o que será, que imagem é essa que está formando. Eu não tenho pedido lição de casa, mas essa semana eu vou pedir. E vai ser bem fácil. Nós falamos nessa aula que a salvação é para todas as pessoas e que a gente pode falar de Jesus para as pessoas, orar por elas, orar pelos missionários que têm saído do seu país e ido para outros países falar de Jesus. Mas a gente pode também compartilhar. Então escolhe uma aula. A gente já está há vários meses aí tendo aula virtual, já tem bastante aula. Pede para sua mãe, seu pai mostrar para você no YouTube todas as aulas, escolhe uma. E aí você compartilha com um amigo ou uma amiga. Não precisa ser aula minha não, tá? Pode ser a aula da tia Loide. Escolhe uma aula e compartilha do amor de Jesus. Pode ser dessa revista ou da outra. Essa é a sua lição de casa. Depois você escreve para mim com quem você compartilhou para a gente poder orar junto. Vamos lá para a nossa última parte da aula. A gente vai fazer a correção da nossa revista. Eu tenho uma novidade, estou cheia das novidades hoje, hein? Ó, olha o que eu fiz com a minha revista. Olha que linda que ela tá. Ó, olha só, olha só. Viu? Eu colori a revista inteira para ver se você se entusiasma em colorir a sua aí também, tá? Então, se você faz isso, pede para sua mãe, seu pai tirar uma foto, deixa eu ver como você está trabalhando as cores aí. Se você não fez, gosta só de contornar, então contorna, não precisa pintar, deixa ela bem bacana e tira uma foto para mim, certo? Primeira coisa, a gente vai falar sobre o nosso versículo da aula, que é esse versículo aqui, ó, tá vendo? Ó, perto está o Senhor de todos os que invocam, dos que invocam o seu nome. Salmo 145, 18. Faz aí, bem bonitão aí. Aí depois tem essa cena da nossa história. Esse personagem aqui é Pedro, que estava lá no terraço de uma casa que ele estava hospedado em Jope, e ele viu descer do céu o lenço com alguns animais que eram considerados imundos. E esse aqui é o Cornélio da nossa história, que é um centurião, uma pessoa que não era judeu, né? E aí a pergunta de número 1 está escrito assim, né? Para você só arriscar as palavras erradas de cada frase. Cada frase está dando duas opções para você e você risca a errada. Então tá, na primeira lá. Deus queria ensinar uma grande lição para o seu servo Pedro, apóstolo e líder da igreja. Ele precisava entender que a salvação por Jesus, ela é para alguns ou ela é para todos? Ela é para todos, então risca o para alguns. Então Deus deu uma visão a Pedro. Pedro estava no terraço ou ele estava no gramado? No terraço, risca gramado, tá? Quando viu um lençol cheio de animais que as pessoas da sua religião, judeus, não comiam ou comiam? Não comiam. Então risca a palavra não comiam aí, né? E Deus disse que ele deveria comer. Pedro respondeu: de jeito nenhum? Ou ele respondeu, agora mesmo? Risca agora mesmo, porque ele respondeu, de jeito nenhum vou comer isso. Isso aconteceu 3 vezes e depois o lençol desapareceu. Pedro ainda estava pensando nisso quando chegaram os seus amigos ou os empregados de Cornélio para conversar com ele? Isso mesmo, chegou os empregados do Cornélio, então risca, amigos. Mas quem era Cornélio? A de número 2 está pedindo para você fazer um sorriso, se a resposta for verdadeira de Cornélio, e se você fazer uma cara triste, se a resposta de Cornélio, se a pergunta sobre Cornélio não for a verdade, tá? Cornélio, ele era um diácono? Cara triste. Cornélio, ele era um centurião, um comandante romano? Mesmo não sendo do povo de Deus, Cornélio orava ao Senhor? Cara feliz, né? Ele perseguia os cristãos e não acreditava em Deus? Pode fazer cara triste aí. Cornélio, ele dava esmolas, ajudava as pessoas e orava, né? Ajudava o povo dando esmolas?
Sim. Sua família também acreditava em Deus? Sim, sim, né? Eram 3 horas da tarde quando Cornélio teve uma visão. Alguém apareceu para ele e disse que Deus havia ouvido a sua oração e que ele deveria mandar chamar Pedro para ir na sua casa. Quem apareceu para Cornélio? Atos 10:3 vai falar esse personagem aí. Você desenha o personagem, né? Então, ó, pintou ali, ó, a parte bem bacana aí dos dois e agora tem um desenho para você fazer de quem apareceu para o Cornélio, né? A próxima. Pedro atendeu o convite de Cornélio. Quando chegou lá, toda a família dele e os amigos estavam reunidos e puderam ouvir a mensagem de salvação de Jesus. Pedro e Cornélio ficaram muito felizes e Deus também. Como é bom saber que a salvação é para todas as pessoas. Olha lá, tá? Todas as pessoas. A última não é para pintar um caminho só. É para pintar todos os caminhos. Mas como assim? Como assim, Andréia? Assim, ó. Faça cada criança chegar até Jesus. Pinte cada linha de uma cor diferente e faz elas chegarem até Jesus. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui oriental, eu tenho americano, eu tenho brasileiro, eu tenho crianças de todo o mundo, de toda a raça, tribo e nação. E todas merecem e podem ouvir sobre Jesus. Então você vai fazer os caminhos, cada um bem colorido aí, certo? Que Deus abençoe a vida de vocês e da família de vocês, para que a gente não esqueça disso, que a gente deve falar de Jesus para todas as pessoas e não só aquelas que a gente gosta ou que a gente acha que merecem ouvir, mas todos os povos, línguas e nações. Beijo para vocês.